Muito bom dia, segunda-feira, que delícia estar aqui com você mais uma vez, né, ao vivo aqui, o Manhã IPP trazendo muitas coisas boas para você passar a sua manhã de uma forma gostosa, leve, né, com conteúdos cristocêntricos e também com dicas, né, dicas de moda, dicas de viagem, dicas de finanças, dicas de comportamento e também notícias, né, passatempo, notícias do bem para você experimentar um pouquinho do que é o Notícias do Bem, né? E sem contar que a melhor parte que é a sua companhia, né? E também a parte que nós convidamos alguém para conversar conosco sobre algum tema, né, que a gente pensa que possa fazer diferença nas nossas vidas e na sua vida. Então tem muita coisa aqui no Manhã IPP para você. Quero dizer para você que está aí acompanhando, que eu estou de olho no chat aqui, então pode mandar sua mensagem, falar de onde você está falando, está com vontade de compartilhar um versículo, pode compartilhar. Esse é o momento para a gente ter uma comunhão online, não é? Passar a manhã assim, falando, trocando experiências, enfim, de caminhar junto, né, para aquele que é o nosso maior sentido de vida, nosso maior propósito de vida, que é Jesus Cristo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre comportamento nas redes sociais virtuais. Olha só como que a gente se comporta na rede social. Como que a gente... O que acontece às vezes quando a gente critica aquela postura que não foi muito boa do amigo, né? Do amigo ou do colega ou de alguém que a gente nem conhece? Será que a gente está julgando também? E as nossas postagens, será que elas estão edificando? Será que o que elas estão falando de nós? Como é que a gente pode avaliar isso? Como que a gente pode ter um comportamento que glorifique a Deus nas redes sociais? É disso que a gente vai falar hoje e temos também um convidado muito especial, que ele também usa as redes sociais bastante o Twitter também, né? E ele sabe usar muito bem, por isso que a gente convidou ele, e ele é pastor também, viu, gente? Pedro Pamplona, pastor Pedro Pamplona, e ele vai falar com a gente sobre isso, escreveu um livro também recentemente, e tem muita coisa boa, então vai valer a pena esse bate-papo. Fica aí ligadinho. E já compartilha, gente, com alguém que você possa achar que vale a pena tratar esse assunto, né? Lembrou de alguém, poxa, fulano tinha que ouvir isso, né, sobre isso. Manda o link para ele, olha só, dá uma olhada nesse programa aí, se você puder, hoje de manhã, né? E compartilha nos seus grupos de igreja, nos seus grupos de amigo, porque vai valer a pena. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, como que nós estamos nos comportando nas redes sociais e dicas para a gente fazer uma autoavaliação também, né? E é isso aí, gente. E eu quero lembrar você que não pode ficar assistindo pelo YouTube, que esse programa está sendo transmitido também pela Rádio Pinheiros. Não conhece ainda? Então, eu vou falar para você. A Rádio Pinheiros é uma web rádio que toca música cristocêntrica, muitas músicas boas, cristãs, né, de qualidade, muitas que a gente nem conhece assim, que tocam tão fácil por aí, mas estão lá na Rádio Pinheiros. E é muito fácil, ela é gratuito, é só abrir a lojinha do seu celular, clicar no link de busca lá, digitar Rádio Pinheiros e baixar o app da Rádio Pinheiros. E aí é só clicar e começar a ouvir quando e onde quiser. Pode fechar o celular ali que continua tocando e você ouve o programa aqui, porque todos os programas ao vivo são transmitidos também na Rádio Pinheiros. Então, eu vou aproveitar para passar esse videozinho sobre o aplicativo da Rádio Pinheiros para você visualizar melhor do que eu estou falando, tá bom? Assiste aí comigo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária.
Olha aí que coisa boa, né? E aí você pode ficar curtindo sempre, porque tem muita música boa. Eu sou suspeita em falar porque eu amo ouvir louvor, tô ouvindo sempre louvor. E lá tem uns diferentes assim que a gente não costuma ouvir, mas ó, são escolhidos dedo a dedo para que não tenha, né, heresia, para que não tenha, né, difícil cuidar isso, mas a Rádio Pinheiros tem todo esse cuidado, tá bom? Então pode ouvir com confiança. E sobre o tema, né, a gente sabe que desde sempre o interesse em se comunicar faz parte da vida das pessoas, seja por fumaça, seja por carta, por telegrama, por telefone, e-mail, SMS, mensagem no Facebook, Twitter, WhatsApp, todos esses, né? Ao longo do tempo, as tecnologias foram possibilitando novas formas de se relacionar e se comunicar a respeito de interesses em comum. E hoje as redes sociais representam uma nova forma de interação. Elas modificam nossas percepções e comportamentos, assim como outras tecnologias fizeram no nosso passado, né? No entanto, é levantada a hipótese de que essas redes são responsáveis por estarmos construindo relacionamentos menos importantes, transitórios, efêmeros e irrelevantes. Sem contar que são muitas vezes bem superficiais, né, irrelevantes, como eu falei. E, de fato, é bastante perceptível o aumento da velocidade, quantidade de informações e opções oferecidas, né? E, junto disso, também tem uma enorme variedade de maneiras de se relacionar virtualmente. E isso não é necessariamente ruim, né, gente? Apenas são formas diferentes das anteriores e não poderia ser de outra maneira, né? As relações humanas sempre se modificam e continuarão se modificando, né? E assim como as tecnologias, alguma em curto espaço de tempo, né? Elas vão continuar mudando. Mas o que faz com que as pessoas se comportem de certas maneiras nas redes sociais virtuais, você sabe? O que é que faz com que as pessoas se comportem de certas maneiras nas redes sociais virtuais? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no Manhã IPP. E seja muito bem-vindo, que Deus use esse programa para falar, a começar por mim, para falar aos nossos corações, para falar às pessoas que estão assistindo, que vão assistir futuramente, tá bom? E manda aí a sua mensagem de onde você está. Já falei, né, da Rádio Pinheiros. Se não consegue assistir pelo YouTube, baixa aí e ouve pela Rádio Pinheiros, tá bom? E eu quero compartilhar com você um versículo que nós trazemos aqui a cada manhã, porque nós temos motivos para louvar, agradecer a Deus pela sua graça, misericórdia em nossas vidas, né? Todos os dias. Nós devemos encarar cada dia, cada novo dia como uma bênção, uma dádiva do nosso Criador, né? E assim aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Vamos meditar junto no Salmo 9, de 1 a 2, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9, de 1 a 2. Fica aí o salmo para a gente fazer um devocional, para a gente pensar, né? Que eu cantarei, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome altíssimo eu cantarei louvores. Olha que benção. Coisa boa poder louvar esse Deus de manhã cedo, entregando tudo nas mãos dele, né? Fala sério. É muito bom. Já fez o seu devocional hoje? Muda a vida fazer devocional, gente. Vamos lá, se não fez ainda está em tempo, né? Separa um tempinho do seu dia ali para fazer o seu devocional. E vamos lá ver os stories que marcaram chamaram nossa atenção. Tem aí 2 que chamaram nossa atenção e vamos lá compartilhar com você quais foram eles. O Henrique Liache postou o seguinte: seu ano de 2021 foi ruim e você não sabe como ser melhor em 2022? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor
tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha aí a dica do Henrique Liache, que demais, né? E ele ainda colocou bem em cima a palavra confiar. Então fica a dica aí, olha, stories que edifica, chamando nossa atenção, né? A gente começa lendo ali, foi ruim, você não sabe como ser melhor em 2022 e dá uma dica perfeita de Provérbios 16:3, né? Muito bom, Henrique Liache, obrigada. Fica a dica hoje aí pra gente entregar tudo e confiar. Essa é muito boa, Henrique. E a Gi Queiroz também postou o seguinte, que chamou a nossa atenção, ó. Não há um dia que se inicia que Deus ainda não tenha visto. É um repost do Siga, Somos Filhas, né? Que ela postou, mas chama a nossa atenção, né? Porque só de pensar, como ela falou, como está no repost, né? Não há um dia sequer que se inicia que Deus ainda não tenha visto. Como falou o presbítero Teruia, Deus já sabe tudo, a gente é que vai descobrindo, né? Porque já existe, né? É isso aí. Muito bom, Gi Queiroz. Compartilhamos aqui o seu post e tem mais aqui, né? Muito bom, muito bom. Segue o Manhã IPP, ó, Instagram, @Manhã IPP, segue lá que a gente segue de volta, a gente vai dando uma olhadinha. E aí, quando a gente encontra um post assim, a gente compartilha aqui, né? Marca aí a gente, vai ser muito gostoso compartilhar seu post, tá bom? E vamos lá que tem notícias novas, vamos lá, que a gente mostra aqui um pouquinho do que o Notícias do Bem traz para você logo depois do Manhã IPP. Vamos lá ver quais são as notícias de hoje. A Anvisa aprovou o primeiro autoteste de Covid, que é realizado através da saliva, mas, além dele, também tem um segundo teste, que é do cotonete feito nas narinas. Confira a reportagem que preparamos para você. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o primeiro autoteste de saliva para a Covid-19 no Brasil. Além do teste que usa saliva para detectar a presença do vírus, um segundo autoteste também foi autorizado. Este, por sua vez, faz a coleta pelo cotonete no nariz. Com os novos registros, já são 4 produtos liberados no país. A médica infectologista Luciana Duarte explica quais requisitos legais foram avaliados para que os autotestes fossem aprovados. Alguns dos critérios seriam uma facilidade de linguagem, de explicação para o público, né, que vai usar aquele autoteste, que seja uma linguagem fácil, bem compreensível. Outras orientações e critérios que a Anvisa coloca seria a disponibilidade de um canal de comunicação entre a empresa e o consumidor, de forma que esse consumidor ele possa ter dúvidas sanadas, ele possa ser orientado caso surjam dúvidas em relação àquele autoteste. Um outro critério é a necessidade de que haja uma identificação de todos os componentes daquele autoteste, bem como uma explicação sucinta de como usá-los. E é claro que os autotestes eles precisam preencher critérios tanto em relação à sensibilidade quanto à especificidade do teste, ou seja, qualidade do teste para fazer o diagnóstico com certa precisão e até mesmo descartar o diagnóstico também com uma certa precisão. Então, são alguns critérios básicos que a Anvisa exige para que haja liberação de um teste no país. O teste de saliva terá fabricação nacional e a coleta requer que o usuário cuspa a saliva em um copo. Na sequência, utilizando o cotonete que vem no kit, a pessoa transfere a quantidade necessária de saliva para um tubo de extração. Já o segundo teste foi desenvolvido para a coleta de amostra por suave nasal, de forma não profunda, e poderá ser encontrado no mercado nacional em versões com 1, 2 e 5 testes. Para a Luciana, é imprescindível que as pessoas tomem os cuidados necessários e sigam atentamente as instruções de uso do autoteste. Para a realização do teste, o paciente ele precisa estar num ambiente tranquilo, com uma boa luminosidade. É bom que leia toda a recomendação que vem junto ao kit, para que o passo a passo seja feito corretamente, sem nenhum erro.
Importante também ter cuidado na manipulação dos materiais utilizados para a coleta da amostra, para que não haja contaminação dessa amostra. E dependendo do resultado, né, a gente sabe que só um profissional de saúde realmente é capaz de interpretar aquele teste, se ele foi feito no momento adequado, ou seja, do 1º ao 7º dia de início dos sintomas, e se realmente, caso o teste venha positivo, se ele é realmente positivo, se ele condiz com o quadro clínico do paciente ou não. O autoteste é similar aos testes rápidos realizados em farmácias, mas pode ser feito pela própria pessoa em casa. Segundo a Anvisa, é indicado utilizá-lo entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas. Independentemente do resultado, a agência reguladora reforça que o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento são medidas que devem ser mantidas para reduzir a transmissão do coronavírus. Olha aí que medidas boas novas surgindo, né? E agora eu quero apresentar para você algo que pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né? Afinal, uma das coisas que ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou aonde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil numa loja bem pertinho da sua casa ou no próprio site da Qualivinil, qualivinil.com.br, está aparecendo aqui, e é a nossa dica para você se inspirar, transformar, decorar. Use Qualivinil, nossos parceiros aí de caminhada, né? E a gente só indica quem tem qualidade. Qualivinil, a gente indica porque a gente confia, tá bom? Fica a dica de hoje aí para você. E vamos voltar para mais uma matéria. Hoje começa a entrega das declarações do imposto de renda. A Receita Federal espera receber cerca de 34 milhões de documentos até o fim do prazo, que é no fim do mês de abril. Veja agora na reportagem. O período de entrega das declarações começa na próxima segunda, dia 7, e vai até 29 de abril. Os lotes de restituição estão previstos para iniciar em 31 de maio, divididos em 5 grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber 34,1 milhões de documentos até o final do prazo. Estão obrigados a declarar os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. No caso de rendimentos considerados isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, é obrigado a declarar quem recebeu o valor superior a R$ 40 mil. A IN 2065, ela estabelece as obrigatoriedades de entrega, quem está obrigado a declarar, e todas as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração estão definidas nessa instituição normativa. Não há outro mecanismo, não há outro local que obrigue, que estabeleça obrigações que não seja a instrução normativa. Na instrução normativa constam as obrigatoriedades que vêm se repetindo já há algum tempo. Ano passado nós tivemos uma obrigatoriedade nova, que foi a questão do auxílio emergencial. Esse ano não há mais isso. O fato de ter recebido auxílio emergencial não obriga ninguém a apresentar a declaração do imposto de renda. Porém, o auxílio emergencial é um rendimento tributável. Então, por exemplo, estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda os residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Se a pessoa recebeu, além do salário dela, um auxílio emergencial e somando esses dois rendimentos tributáveis ultrapassar esse limite, a pessoa está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Não significa que está obrigada por conta do auxílio emergencial, e sim porque, como o auxílio emergencial é um rendimento tributável somado aos demais rendimentos tributáveis e ultrapassar o limite definido pela norma, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda.
A declaração ainda precisa ser apresentada por quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto e pessoas que têm direito à isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, segundos de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Quem operou na Bolsa de Valores também precisa declarar, assim como os contribuintes que, em 31 de dezembro de 2021, possuíam propriedade de bens ou direitos acima de R$300 mil e pessoas que, na atividade rural, receberam rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. Aquele que possuía em 31 de dezembro do ano passado, de 2021, bens ou direitos, né, inclusive a propriedade de terra nua, acima de 300 mil, é o mesmo limite dos anos anteriores, está obrigado. Veja que se a pessoa comprou um imóvel, ela não está obrigada a apresentar a declaração, exceto se em 31 de dezembro do ano ela tinha um patrimônio, tinha bens, posse de bens e direitos acima do valor de 300 mil. Aquelas pessoas que na atividade rural receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 142.798,50, ou aquelas que desejam compensar prejuízos de 2021 nos anos seguintes, continuam obrigadas também. E aquele que passou a condição de residente no Brasil ano passado e ficou nessa condição até o 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, a pessoa vivia lá fora e retornou ao Brasil definitivamente e em 31 de dezembro estava no Brasil. Essa pessoa que se tornou residente no Brasil ano passado, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Essas são basicamente os critérios que obrigam a pessoa a apresentar a declaração do imposto de renda. Para este ano, em que o imposto de renda completa 100 anos de criação, foram anunciadas algumas facilidades. Uma das novidades é o novo formato multiplataforma, tanto para computadores online como para dispositivos móveis. A Receita Federal preparou um pacote de inovações que simplificam o preenchimento da declaração, o pagamento do imposto e o recebimento da restituição. A maior novidade é a disponibilização da declaração pré-preenchida, em larga escala para os contribuintes a partir da autenticação GovBR. Outra grande novidade é o novo formato do IRPF, em multiplataforma, tanto para os computadores online ou dispositivos móveis. A declaração pré-preenchida não é uma mera inovação tecnológica. Ela é um novo nível de interação entre as administrações tributárias e o cidadão, baseados na transparência, simplicidade e segurança jurídica, algo que poucas administrações tributárias no mundo possuem. Outra novidade é que os contribuintes vão poder pagar as cotas de imposto devido via Pix e receber sua restituição pelo mesmo sistema. Existem duas escolhas, a declaração completa ou a simplificada. Por isso, é importante ter apoio profissional. Que é o último dia útil do mês, né? Até o dia 29 de abril a gente vai poder estar entregando nosso imposto de renda. Todo brasileiro que recebeu acima de 28 mil e pouquinho, lá o valor certinho, né? Pouco mais de quase 29 mil, é obrigado a entregar a declaração. Acima de 29 mil, você é obrigado a entregar a declaração. Quem recebeu doações acima de 40 mil é obrigado a declarar. Quem tem patrimônio acima de 300 mil é obrigado a declarar. Né? As outras pessoas que não cumprem esse requisito estão desobrigadas. Né? Hoje não existe mais aquela declaração de isento, né? Não é obrigado a declarar. Os outros entram nesse requisito. E vale muito importante ressalvar que existem duas modalidades de declaração de imposto: a completa e a simplificada. A simplificada, você usa o desconto que o governo te dá, faz a sua declaração e vê se você vai restituir, se você vai pagar mais um pouco, e pronto. É bem simples de fazer, bem tranquilo, você vai colocar lá o seu patrimônio, seus bens, o que você tiver relacionado ao seu imposto de renda e fazer a declaração. Já a completa, né, que você abre mão
desse desconto do governo porque você teve despesas. Então, é muito importante que você que tenha despesas, guarde durante o ano os comprovantes de médicos, dentistas, assistência médica, ter os comprovantes de despesa de educação dos filhos, dos dependentes, né? Se você tem filhos, você pode lançar seus filhos como dependente. Então, ficar muito atento a isso e guardar toda essa documentação para você depois, ou você fazer por si só, ou contratar um profissional, né? Para que te auxilie na hora de fazer, ele vai precisar de toda essa documentação. Olha aí, notícias boas para você ficar por dentro, né? E tem mais daqui a pouco, depois do Manhã IPP, no Notícias do Bem, ao vivo para você com Roberto Quirino e Tainá Félix, tá bom? E agora eu quero falar para você sobre a confissão de fé, a fé dos eleitos, né? A confissão de fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. Num mundo caído, onde, historicamente, a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé, né? E a Fé dos Eleitos é um material composto por 2 revistas, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, né? Usando o método de estudo indutivo, que é você estuda, vai lá, tem as perguntas e você usa a Bíblia para achar as respostas. Esse é o método de estudo indutivo e é uma forma muito boa para a gente se aprofundar nas Escrituras, né? E o propósito é exatamente esse, que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, né? Seguindo o texto da Confissão de Fé. E as 2 revistas podem ser usadas tanto para o estudo individual, você pode fazer sozinho na sua casa, ou em grupos. Você pode pegar o grupo das mulheres, dos jovens, enfim, do seu PG, pode escolher quem você quiser fazer um grupo e começar a estudar, né? A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis, né? São 2 revistas na editora ezion.com.br e também na nossa livraria com preço especial de lançamento. E hoje a editora Ezion está comemorando aniversário, então entra lá, acessa o site, porque tem mais descontos nos livros de nossa autoria, né? Da autoria da editora Ezion. Então acessa lá ezion.com.br e aproveite os descontos, né? Na compra do kit você ganha 20% de desconto. Não sei se hoje tem mais, é bom ir lá ver, entre em contato aí, né? E eu só sei que os valores também no atacado tem desconto especial, tá bom? E eu quero lembrar o mais importante de tudo, que na Ezion 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao investir, ao comprar algum livro, você se torna automaticamente um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? Eu quero compartilhar essa boa notícia com você e chamar o comercial, porque depois do intervalo, só para você tomar uma aguinha, a gente vai conversar com Pedro Pamplona, que é pastor e vai falar com a gente sobre comportamento nas redes sociais, tá bom? Daqui a pouco, voltando aqui, eu já converso com o pastor Pedro para falar sobre como a gente se comportar nas redes sociais, que é o nosso tema de hoje. Já, depois do intervalo. Não sai daí que tem mais muita coisa boa, tá bom? Até mais. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado, para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe!
Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta, deu tempo de tomar aquela aguinha, né? E agora vamos lá para o nosso bate-papo. Mas antes, rapidinho, eu quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, que mandou sua mensagem aqui, a Cris Correia, que já estava acompanhando o Devocional, Vida Devocional antes, né, do Manhã IPP. Raízes Profundas é um canal do YouTube que está acompanhando a gente. E Marlene Martins pediu para que Deus curasse ela da ansiedade. Isso foi, né, já acompanhando desde o momento devocional. Adriana Oliveira, Mária, Maria, Amália, bom dia, doce paz do Senhor, nosso Salvador. A Célia Cheng, a Valquíria falou: a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando e dando força e dando livramento, né, que nos ajudem na orientação. Ela é de Feira de Santana, na Bahia. Ô, Valquíria, um beijo, querida, para essa terra boa, hein? A Rosa Salete também, o Vitor da Cruz, a Neide Monteiro está aqui falando lá do Rio de Janeiro. Neide, um beijo para o Rio de Janeiro, para você também. E a Wanda, que está sempre com a gente. Wanda, querida, beijo, amada. Vamos lá, que agora a gente vai conversar com o pastor Pedro Pamplona sobre o tema comportamento nas redes virtuais. E é um prazer, uma honra conversar com esse pastor. Ele é esposo da Larissa, pai do Davi e pastor da Igreja Batista Filadélfia em Fortaleza, lá no Ceará, onde também ele lidera um ministério de jovens. Ele é formado em administração de empresas e especializado em estudos teológicos pelo Andrew Jumper e mestrado em teologia sistemática no Instituto Albrecht Clark, Sibima, né? Apaixonado pela doutrina da Trindade. É uma honra, um prazer, um privilégio conversar com você de novo, pastor Pedro. Seja muito bem-vindo ao Manhã IPP, muito bom dia. Oi, Lídia, bom dia. É um prazer também estar por aqui mais uma vez. Sempre uma honra poder participar aqui do programa.
Ah, que bênção, pastor. E falando desse tema, né, que é muito importante para as nossas vidas, né, como cristão, afinal, hoje a gente não se vê sem uma rede social, né? São raras as pessoas, às vezes os mais idosos, que optam por não utilizar esse meio, né? Mas é praticamente impossível encontrar pessoas que não utilizem as redes sociais. O que a gente analisa é como se comportar, né? Eu queria que o senhor falasse por que é importante a gente falar desse tema. Vamos lá, né? Eu uso bastante as redes sociais, né? Eu tenho, vamos dizer assim, um ministério online de produção de conteúdo, né? E de teologia. Então eu estou nesse meio aí de quem está usando as redes sociais. E realmente, como você disse, hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo está aí no Instagram, muita gente está no Twitter, tem muita gente no TikTok e outras redes sociais que eu nem conheço, né? Eu já não sou tão atualizado assim, eu já não sou assim tão jovem para estar em todas, mas conheço aí pelo menos as principais. Então esse é um assunto importante, primeiro por esse motivo que você mesmo introduziu. Muita gente tem. E os cristãos têm redes sociais. Nós, crentes, né, em Jesus, temos e usamos as redes sociais. Isso não é pecado, isso não é algo mal em si, né, ruim. Pode se tornar, e por isso é importante que a gente trate disso, né? Então, se nós estamos lá presentes e bem presentes, se hoje é algo comum, né, e que traz, inclusive, benefícios para nós. Nós aprendemos muito com as redes sociais, nos conectamos com pessoas que estão longe. Esse programa aqui acontece, é divulgado muito por causa das redes sociais, por exemplo, né, e a teologia é ensinada nas redes sociais. Enfim, então nós estamos presentes, nós usamos, e ela pode ter o caminho bom e o caminho mau. E por isso é tão importante falarmos disso, porque nós queremos glorificar a Deus em todas as áreas da vida, né? E a área, vamos dizer assim, online é a mesma offline. A nossa vida não deve se dividir entre aquilo que eu faço na minha vida aqui fora das redes ou dentro das redes, né? Eu sou cristão em ambos os lugares e a rede social não me permite o pecado, não me permite condutas, né, que desagradam a Deus. Deus é Deus em todos os lugares, inclusive na internet. Então, por isso é muito importante a gente falar deste assunto e continuar falando, né? Sempre lembrando, sempre falando, e é bom que você tenha me convidado, ou poder ser qualquer outra pessoa também envolvida com isso, para falar sobre isso, porque a gente tem adolescentes, tem jovens, tem pessoas mais idosas também usando, e a gente precisa tocar sempre nesse assunto. Muito bom. E acho que é C.S. Lewis que fala que nós precisamos ser lembrados daquilo que aprendemos, né? E o próprio Espírito Santo vem e nos lembra, né? Daquilo, a palavra diz que o Espírito Santo nos lembra daquilo que ele já nos ensinou, né? Pastor, e tem uma questão que é interessante. Ao mesmo tempo que a rede social, ela demonstra, ela transparece características nossas pelo que a gente posta, e aí a gente consegue interpretar muito bem, né, tipo, o que tem no coração da pessoa, de acordo com algumas postagens. Ela, ao mesmo tempo, ela pode camuflar a identidade de alguém, né? E aí a gente tem que ter muita sabedoria para lidar. E isso dos dois lados, tanto com o que a gente consome das redes, tanto com o que a gente posta das redes, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão de revelar ou esconder o nosso coração. Nossa, Leide, esse é um ponto muito interessante. Você fez aí uma divisão muito boa, né? De dois lados aí, de duas vias das redes sociais, você colocou muito bem, né? Aquilo que nós seguimos e aquilo que nós curtimos, né? Diz muito sobre quem nós somos, diz muito sobre os ídolos do nosso coração, né? Então, se alguém puder pegar o seu Instagram, o seu Twitter, né, e olhar quais são as páginas que ele segue, quais são as coisas que ele mais curte, que ele mais busca, onde é que ele está comentando, né? Nós vamos identificar coisas boas, mas nós podemos identificar também, né, coisas bem problemáticas. Inclusive, se você quiser conhecer aí talvez um pouco do seu coração, vá nas suas redes sociais e veja quem você segue, né, o que você está curtindo. Isso mostra muito. Jesus disse que o coração fala daquilo, a boca fala que o coração está cheio, né?
E nós seguimos, nós curtimos, nós tweetamos, nós comentamos aquilo também que está no nosso coração. A mesma coisa a gente fazendo essa atualização assim mais contemporânea, né? Então, nós temos o nosso coração revelado nas redes sociais, com certeza. E muita gente faz isso, inclusive, porque talvez a gente tentasse maquiar. Mas às vezes a gente está tão à vontade nas redes sociais, a gente está ali no momento de prazer, de diversão, que às vezes a gente não... E aí tem um lado bom disso, né? A gente não consegue maquiar as coisas. A gente vai curtindo, a gente vai comentando, e se você parar um pouco, talvez, para olhar suas redes sociais, você vai perceber o que eu estou falando, você vai perceber coisas... Isso aqui não deveria estar aqui, né? Eu não deveria ter curtido isso. Isso aqui não faz parte dos valores cristãos. Então, sim, né, as redes sociais revelam muito do que nós gostamos e, principalmente, vou focar aqui nessa palavra, dos nossos ídolos. E aí, o outro ponto que você tocou é muito interessante. Eu vinha aqui no caminho para casa pensando exatamente nele, que é um dos perigos das redes sociais. Qual é esse perigo? É que nela nós podemos nos esconder. Certo? Nela nós podemos escolher qual parte das nossas vidas nós queremos mostrar. Entendeu? Então, é claro que, mesmo que você não tente esconder, a rede social é sempre um recorte da nossa vida. Né? Ninguém conhece o Pedro, né, me conhecendo só pelas redes sociais. Mesmo que eu tente não esconder alguma parte, alguma coisa, mas ninguém conhece. É tipo, por exemplo, né? Eu posto coisas sobre, às vezes, do meu filho, né? Coisas que eu estou ensinando para ele, mas você não vai ver nas minhas redes sociais, por exemplo, meu filho chorando, gritando, né, desobedecendo, porque é sempre posto na rede social. Né? Então você não conhece meu filho, nem me conhece como é a minha relação com ele, só por conta das redes. Então, até certo ponto, isso é normal. Certo? Eu estou vendo minha imagem aqui meio travada. Deu uma travadinha, mas o áudio tá bom, pastor, pode continuar. Se travar, eu falo aqui. Tá bom, você me avisa, então. Tá, aviso. E isso, até certo ponto, é normal, certo? Mas aí é aquele perigo. Nós podemos nos esconder, né? Nós podemos escolher qual parte da nossa vida nós queremos mostrar. E isso nos dá certa liberdade, nos dá certas coragens. Por exemplo, citar algo que acontece muito. Às vezes as pessoas colocam nomes, apelidos, nomes de personagens de filmes, colocam fotos nos seus perfis, né, de personagens e se escondem. E aí usam isso para atacar as pessoas, para criticar, né, para fazer campanha de alguma coisa, sem mostrar o rosto, sem dar o nome. E talvez você não chegue nesse ponto de esconder o rosto, esconder o nome, mas você pode se esconder. E aí, se escondendo, né, você tem certas liberdades que você agora está, digamos, com a sua reputação mais protegida ou algo do tipo. Isso dá vazão a você ter uma vida dupla. Você é uma pessoa na igreja, você é uma pessoa em casa, mas na internet que você pode se preservar, você é outra pessoa. Entende? Talvez vou dar um exemplo aqui bem caricato, assim. Talvez na igreja, em casa, você esteja, né, dizendo que assistir Big Brother é pecado, o crente não tem que assistir o Big Brother. Mas na internet, como você está protegido, você está lá comentando, as pessoas não veem muito, você não dá a sua cara, você está assistindo pela internet. Estou dando um exemplo só de uma coisa que eu reparei que acontece. Né? Tem vários outros exemplos até mais sérios do que esse. Né? Então há esse perigo nas redes sociais da gente poder se esconder, e ao se esconder nós termos vidas duplas, né? De que, por exemplo, né, é muito mais confortável ter relações nas redes sociais do que na igreja, porque na igreja nós somos chamados à comunhão, na igreja a gente foi chamado a se expor, na igreja a gente foi chamado a confessar os pecados, mostrar quem nós somos, deixar os irmãos nos conhecerem como realmente nós somos, né? Abrirmos nossa vida. Comunhão é a vida em comum. E isso para muita gente é ruim, porque vai expor os nossos pecados, os nossos ídolos. Tratar dos pecados e ser aconselhados nem sempre é fácil, vai doer, vai causar ferida, mesmo que Deus vá tratar, mas dói no começo. Né? E na rede social a gente pode ter esse conforto aí, né, de se esconder. E isso é muito perigoso para o crente. Ele precisa viver mais a igreja, ele precisa ser mais autêntico,
e usar a rede social apenas como uma extensão da vida dele, de quem ele realmente é, e não criar uma vida dupla e não se esconder. Então esse ponto também é muito interessante. O pastor, e muitas vezes é como o pecado, ele cega, a gente nem percebe que está cometendo um pecado, né? Às vezes vai ali pelo impulso, pela emoção, vai indo, vai indo, vai indo, e nem se liga que está pecando, precisa ser lembrado, como a gente falou no começo. Tem outra questão também que eu acho interessante, é que muitas vezes a gente julga as outras pessoas, a gente tem um perfil, não tem foto né, quase pelada, mas fica julgando, né, e até que ponto esse julgamento a gente se torna um juiz no lugar de Deus, querendo ter pesos e medidas, né? E julgando os outros ao invés de orar, talvez, por uma pessoa dessa, né? Como é que a gente pode analisar o coração nesse sentido também? Legal. Eu gosto muito do livro de Tiago para falar sobre alguns pontos de sabedoria para nós e acho que se aplica essa sabedoria nas redes sociais. Tiago capítulo 2, verso 1 ao 4, se você ler, ele está tratando justamente de julgamentos. Ele vai dizer, olha, tenha calma na hora de julgar. Você não pode ver uma pessoa com uma roupa melhor e alguém com uma veste talvez mais pobre e querer dar honra a essa pessoa que tem roupa melhor. Então, cuidado para não julgar por aparência. Você pode estar errando. E na internet, quando você está vendo ali alguns posts, alguns comentários, talvez algumas fotos, e você é levado, né, por toda uma cultura que é muito rápida no falar, muito rápido no julgar. Inclusive Tiago vai dizer isso, né, também no capítulo 1. Olha, escutem mais, sejam mais tardios no falar, sejam mais prontos para ouvir. E na rede social a gente tem uma cultura que é o contrário, né? A gente não quer ouvir muito, a gente quer só falar, quer só criticar, quer só julgar, e acaba fazendo isso muito rápido, né? E a gente vai no bonde, nas culturas, nos cancelamentos das redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Nosso coração precisa, nas redes sociais também, não só na vida aqui fora das redes, mas também nas redes, ter esse cuidado de vamos ouvir mais, vamos aprender mais, vamos ser menos pressa no falar, menos pressa no julgar, né? Vamos tentar aí, né, não julgar só pelas aparências. Então, é preciso colocar essa sabedoria na internet, porque na internet a gente é muito tentado a isso, né? A pegar a aparência, a pegar o que a pessoa está mostrando ali, a pegar um comentário, um corte de vídeo, né? Enfim. Então a gente tem que ter a sabedoria de, foi isso mesmo que ela quis dizer? Foi isso mesmo que ela quis postar? Ou será que eu não estou vendo demais? Será que eu não estou indo junto com o bando, né? Com Maria vai com as outras? Deixa eu ter mais calma, deixa eu pensar mais, deixa eu pensar antes de digitar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Cuidado com o nosso coração, às vezes, invejoso, ganancioso, muito crítico. E a rede social ela potencializa muito isso, porque está aqui na palma da nossa mão. A gente abre, a gente pega aqui o celular e muito fácil a gente pode ofender alguém, muito fácil a gente pode julgar alguém, né? Então, o crente precisa ter esse cuidado, né, de bom senso nas redes sociais. Exatamente, e é tão crítico isso, pastor, que a gente está conversando aqui, porque a gente percebe, por exemplo, o Twitter, eu já ouvi falar que é a rede de quem gosta de brigar, né? E tem pessoas que têm um comportamento muito bom dentro do Twitter. Eu tenho você como exemplo de um bom comportamento no Twitter. Só que, por outro lado, a gente vê pessoas, Obrigado. inclusive crentes, imagina. Eu que agradeço, né, por Deus botar pastores com bom comportamento. Né, por outro lado, tem inclusive pastores que bloqueiam, que brigam, que entram em discussão desnecessária, acaba criando um conflito desnecessário e até que não agrade a Deus, né? Eu fico pensando, às vezes, para que os irmãos ficam brigando desse jeito, sabe? Eu fico triste às vezes, pastor, né? E eu queria que o senhor falasse sobre isso e até aproveitasse para dar uns conselhos para quem gosta de usar o Twitter. Temos tantos adolescentes, tem estagiários que são super ligados, porque é uma rede que pode ser abençoadora de informações, estudantes, né, de faculdade, enfim. Queria que o senhor comentasse sobre isso e que serviço também, né, que Deus te use para falar aos nossos corações, de quem vai assistir futuramente, sobre como usar essa rede com sabedoria. Legal. O Twitter é a minha rede preferida, certo? Eu estou lá há muitos anos, e eu gosto muito do Twitter por
Por causa de duas coisas. Porque ela é uma rede que te traz informações atualizadas do que está acontecendo, né? Se eu não me engano, era Karl Barth que dizia que o pastor ele precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ele precisa estar inteirado do que acontece no mundo. E hoje a gente diria, é preciso ter uma Bíblia na mão e o Twitter na outra. Porque você, por exemplo, no Twitter você acompanha ao vivo o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, né? E outras coisas do mundo. Inclusive coisas relacionadas à igreja, à teologia. Os grandes teólogos estão lá, né, trazendo atualizações, lançamentos de livros, discussões, enfim. Então o Twitter é uma rede que te atualiza muito, te traz informações sobre o que está acontecendo, né? Pregações que eu faço no domingo, sempre trago alguma notícia que eu vejo no Twitter, algum exemplo, alguma ilustração, alguma coisa que eu quero trazer para a igreja do que está acontecendo na sociedade. Então isso é muito bom. O segundo ponto é que ele te permite bater papo ali com as pessoas, né, responder, ser respondido de maneira muito ágil, muito fácil. E o Twitter te permite fazer amigos, bons amigos. Essa semana eu encontrei pela primeira vez um amigo, encontrei pessoalmente um amigo que eu fiz no Twitter, né? Legal. Cacau. Quero mandar um abraço aí para ele. Cacau, conheço. Né, o Cacau, né, o Cacau Marques. E ele esteve aqui em Fortaleza, a gente se conheceu pessoalmente, mas é um amigo de Twitter, porque o Twitter permite isso, né, essa interação. Então ele é muito bom. Certo? A minha rede preferida, né? E ele tem muita coisa boa a nos oferecer. Por outro lado, por permitir essa interação e por ter uma chuva de informações, ele também pode potencializar exatamente esses conflitos e essas brigas, os cancelamentos, né? Então você fala alguma coisa, a pessoa pública fala alguma coisa e rapidamente ela está no Trend Topics do Twitter, né? E as pessoas cancelando, e as brigas acontecendo, as respostas, os retweets, enfim. E há esse lado ruim realmente no Twitter, né? Pela mecânica de funcionamento dele. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração em relação ao Twitter. Mais uma vez, Tiago, no capítulo 4, ele vai perguntar o seguinte: de onde é que vêm essas brigas, esses conflitos, essas guerras que acontecem entre vocês? E aí ele mesmo responde, né, uma pergunta retórica que ele mesmo responde. Vem dos conflitos dentro de vocês mesmos, da ganância, da inveja, né? Vocês estão em conflitos internos e esses conflitos internos eles externalizam. E realmente nós externalizamos as coisas que nós desejamos e os conflitos internos aqui dos nossos pecados, nós externalizamos nas redes sociais, né? Não é o Twitter que é mau, sou eu que sou mau. É o meu coração que é enganoso, né? Não é o Twitter que está ali cancelando as pessoas, trazendo guerra entre as pessoas. É o usuário do Twitter que está fazendo isso, né? E eu sei que a tecnologia ela não é neutra. Ela dá vazão a isso. Ela permite, talvez, pelo mecanismo de funcionamento, ela até incentive. Mas sou eu que sou mau. São os meus conflitos internos que são externalizados lá. Então eu preciso cuidar do meu coração, preciso me arrepender desses pecados, né? E eu preciso agir com mais paz, eu preciso ser mais pacificador. Eu preciso ir ao Sermão do Monte e ver Jesus falando, né? Nós precisamos ser mais pacificadores, né? E essa é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, muito mesmo na internet, né? Se ataca as pessoas de forma muito rápida, se constrói opiniões sobre as pessoas de forma muito rápida, e quando isso é usado para o mal, né, isso pode acabar com a vida de muita gente, isso pode atrapalhar o ministério de muitas pessoas, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então eu sempre digo que a gente deve usar as mídias sociais para edificar, para fazer proposições positivas, e é claro que há espaço para você discordar de alguma coisa, né? É um espaço livre ali de opinião. É claro que você às vezes pode fazer algum comentário para proteger a fé, para discordar de algum ensino errado, mas que mesmo assim você faça em respeito à pessoa que está lá do outro lado, em amor, né? Que você possa usar dessa ferramenta, né? Principalmente com amor cristão, né? Que não nos impede de discordar, de ser duros às vezes, mas aquela dureza com amor, né? Aquela discordância com amor e com respeito. É aquilo que eu digo, as pessoas às vezes, né, são bélicas demais no Twitter porque elas podem se esconder. Esse é o problema. Mas a gente tem que se lembrar que a gente não pode se esconder de Deus, que é o mais importante. Então nossa vida precisa ser corandel,
diante de Deus o tempo todo, diante de Deus na internet, né? Então, a gente precisa cuidar do coração, dos pecados internos, lembrar que estamos diante de Deus em todo o tempo, e online também, e ter essa noção do amor cristão, do respeito cristão. Eu acho que aí você tocou num ponto muito bom, que eu ia até pedir para o senhor dar um conselho para quem muitas vezes faz aquele comentário que acha que ninguém está vendo, e o senhor acabou de falar, né? A gente ter a consciência de que estamos diante de Deus a todo momento. E o outro ponto é sobre o amor com a verdade, né? A verdade com o amor. Porque eu ouvi uma frase que eu nunca esqueço, que diz que o amor sem a verdade, ele engana. E a verdade sem o amor, machuca. Então, acho que esse é um bom termômetro para a gente fazer os nossos comentários, né? No YouTube. E pegando no YouTube, no Twitter, no Instagram, em todas as redes, né? E eu queria também, pastor, pedir para o senhor falar um pouquinho mais, assim, para pessoas sobre esse ponto. Eu sei que estar diante de Deus e ter essa consciência, mas talvez pessoas que não se despertaram ainda, tipo, que está errando. Às vezes, por exemplo, pessoas que curtem, casados que ficam curtindo pornografia escondida, entendeu? Tipo, coisas assim. E estão tão levadas que não conseguem enxergar. Eu queria que o senhor falasse, talvez com o intuito de ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm força para falar ou pedir ajuda. Eu queria que o senhor, como pastor, pudesse falar para essas pessoas com o intuito de ajudar, de ser um canal de ajudar, de acordar e ter hoje uma nova atitude diante disso, né? Sim, isso é muito importante, muito atual nos nossos dias, né? As redes sociais, elas são infelizmente muito usadas. Vamos falar mais disso aqui diretamente, né, para conteúdos pornográficos. Às vezes daquele que a gente chama de soft porn, né, não da pornografia mesmo, do ato sexual, mas das fotos indecentes, das fotos provocantes, ou mesmo da pornografia mesmo, que a gente chama de hard porn, né, de pornografia mesmo propriamente dita do ato sexual. Que tem também. Mas nós temos, tem também. Eu vou dizer que existe mais o tipo, vamos dizer, leve, entre aspas, porque é tão danoso, pode ser tão danoso quanto, né? Mas esse tipo mais velado de pornografia, que a moça ou o rapaz ali, com pouca roupa, em posições sensuais, com danças sensuais, né? Esse tipo de conteúdo está muito presente, principalmente no Instagram e no TikTok, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que Deus está nos vendo. Deus está vendo as nossas redes sociais. E de que o pecado é contra Ele. Né? De que o pecado é contra Ele. E essa é a primeira coisa importante, sim. Né? É aquela coisa de você ter a noção que Davi tinha, né, de que quando ele pecou com Batseba, ele poderia estar escondido, mas Deus estava lá. E depois no Salmo 51 ele diz, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti. Né? E o pecado é contra Deus. Tá? Então essa é a primeira noção. A segunda é que nós estamos ali alimentando não só o nosso pecado, mas o pecado das outras pessoas. E isso é muito danoso. Né? Quando alguém posta uma foto para provocar sexualmente, as curtidas e os comentários alimentam aquilo. As pessoas querem aquilo. Então você, homem, você está provocando aquilo, você está incentivando aquela moça ali, que poderia talvez ser sua filha, a continuar fazendo isso. Você, mulher, da mesma forma, você está induzindo aqueles rapazes ali a continuar fazendo isso. Então você está sendo esse objeto de incentivo, e isso é muito pesado. É uma responsabilidade que a gente deve ter também. Não era para estar curtindo isso, não era para estar aqui comentando isso, nem procurando por isso na internet. Né? E aí, você pode fazer algumas coisas. Né? Um conselho aos casados, né, é que se você tem senha no seu celular, né, ou se é aquele destravamento com a face, né, que você cadastre a face da sua esposa, do seu esposo, que você cadastre a digital do seu esposo, dê a senha para eles. Minha esposa tem acesso ao meu celular, às minhas redes sociais, nada que é travado. Quer dizer, é travado para nós, né, mas ela tem as senhas, eu tenho as senhas dela, né? Não ficamos, isso aqui não é uma coisa para você ficar fuçando o tempo todo, como aquela ciumenta compulsiva, mas é assim, minha mulher está aqui e ela tem acesso a tudo se um dia ela quiser ver, entendeu? Então, seja mais aberto. Talvez você possa pedir para o seu pastor
para um irmão da sua igreja, quem você confia, um seu líder de grupo, dizer, olha aqui minhas redes sociais, veja se você encontra alguma coisa, veja se você, né, pode me dar algum conselho, analise aqui, seja aberto com isso, né, se arrependa e seja aberto com isso, né, para que você saia daquele quarto ali escuro onde você se esconde, para que o seu celular não seja esse local de se esconder. E a gente poderia falar de várias outras coisas, mas acho que essas 3 coisas são importantes aqui para nós, né? Estamos diante de Deus, não podemos levar os outros a pecar, precisamos ser mais abertos com o que nós fazemos nas redes sociais. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de conteúdo. E só para finalizar aqui essa minha fala, se você tem filhos, adolescentes ou mais novos, muito cuidado, né? Não deixe criança não é para ter rede social, né? Muito cuidado com seu filho adolescente que está no TikTok, né? Talvez também não seja a época dele estar, né? O TikTok é muito perigoso, né? Para vários tipos de conteúdos perigosos, então cuidado com isso, né? Ou ele não tem, espera ele ter uma idade melhor para ele ter mais maturidade, mais consciência, e mesmo assim sempre fique ali fiscalizando o que seu filho está fazendo no computador, nas redes sociais. Isso é muito importante os pais fazerem isso. Que demais. Excelentes colocações, pastor, excelentes colocações. Tô vendo o Davi aí, querido, tô ouvindo o Davi, é isso? Ele está falando aqui na porta. Eu lembro de outro programa que nós fizemos sobre heróis da fé, né? Foi tão bom aquele programa. Outro dia eu estava revendo ele. Nossa, foi muito bom sobre heróis da fé. E Davi foi um herói da fé, né? Lembrei do nome dele. Foi. Pastor, eu queria que o senhor colocasse como sua experiência de ter uma boa postura nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é que é às vezes polêmico, né? Mas e assim você consegue ter uma boa postura. Eu acho isso incrível. Eu queria que você falasse o que te leva a ter essa boa postura? Quais são os pensamentos que te conduzem ao ter essa boa postura? Se você quiser e se sentir à vontade a compartilhar conosco. Sim. O Twitter, ele me ensinou uma coisa que, não diria que foi só ele que me ensinou isso, mas ele fez parte desse meu aprendizado, né? E essa é uma coisa que eu penso muito. Ele me permitiu conhecer pessoas que discordam de mim, que discordam dos meus posicionamentos teológicos, pessoas de outras tradições teológicas, né? Hoje sou um batista, então eu tenho muito conteúdo, eu tenho muito contato. Eu sou um batista calvinista, sou um batista quase presbiteriano, né? O pessoal diz. Que legal. Inclusive muita gente acha que eu sou presbiteriano, mas eu sou batista. Olha que legal. E aí, tá vendo? O Twitter, por causa do Underjumper, né, que eu me formei lá e tal. Sim. E aí, por esse contato com presbiterianos, pentecostais, de outras vertentes, arminianos, né, pessoas que discordam de mim, eu fui entendendo que a cristandade, né, principalmente o movimento evangelical, ele é formado por pessoas que têm pensamentos divergentes em áreas secundárias, né, e que nós devemos respeitar essas pessoas. E não é por pensar aqui, né, diferente de mim, e em algo secundário na palavra de Deus, né? Não estou falando de que está negando a divindade de Jesus, nem o pecado, nem nada, mas pensamentos diferentes em alguns pontos. Ele não é meu inimigo, né? Ele é meu irmão na fé. Que coisa linda. Esse pensamento me ajudou muito, muito, né? Mesmo que ele esteja discordando, mas ele é meu irmão aqui na fé. Inclusive, mesmo que ele esteja discordando politicamente de mim, porque hoje a guerra dos cristãos, e eu vou dizer assim, infelizmente, a gente saiu até do campo doutrinário, da discussão doutrinária, a discussão agora é política, que é pior ainda. Porque enquanto a gente está discutindo doutrina, a gente está discutindo pelo menos a palavra. Às vezes a gente se exalta e tal, mas a gente está discutindo a teologia. Mas se exaltar por política é muito pior, né? E aí eu fui descobrindo, não, tem gente que pensa politicamente diferente de mim e ainda é um cristão, e ainda é meu irmão, eu ainda amo e comunhão cristã, e isso me ajudou demais, assim, esse pensamento da pluralidade da igreja. Né? Isso me ajudou muito. E a partir disso, uma prática que eu tenho, assim, para mim, é que eu não preciso comentar sobre tudo. Boa. Principalmente sobre o que eu não entendo. Então,
Muito Você bom. vai ver no meu Twitter que não tem, a não ser pedido de oração, ou talvez, acho que a única coisa que eu falei foi um pedido de oração. Eu não entendo sobre o conflito na Ucrânia. Estou começando a entender agora, porque vai acontecendo, a gente vai estudando, vai tentando ler as opiniões, mas não tem comentário meu lá sobre isso, né? E você não precisa comentar sobre tudo. Na verdade, você não precisa, você vai comentar só sobre quase nada, sobre aquelas coisas que estão ali que você entende, né? E um terceiro ponto muito ligado com esse é que você não precisa entrar em todas as tretas, né? Boa. Então, às vezes eu vejo surgindo, às vezes surge as tretas lá com amigos meus, com pessoas que eu sigo, ou vejo um assunto muito sendo debatido. Outro dia estavam debatendo muito Gênesis, a historicidade de Adão e Eva, né? E esse é um assunto que eu não vou dizer que eu sou especialista, entendo um pouco, porque eu gosto muito de estudar Gênesis. Mas mesmo entendendo, e mesmo a treta aparecendo lá para mim, eu disse, não, eu não comentar isso, não preciso fazer parte. Se tem gente se exaltando aí, eu não preciso fazer, deixa o pessoal aí comentar, né? Então a gente não precisa se envolver em todas essas coisas. A gente não precisa estar lá, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente até entenda um pouco, a gente não precisa ir lá para discordar, para tretar, né? Então a gente nem precisa comentar sobre tudo e a gente nem precisa entrar em todas as tretas, né? Então, esses 3 princípios por aí que vão me guiando no Twitter, que podem lhe ensinar também aí. Fenomenal, pontos muito bem colocados, e eu fiquei aqui refletindo sobre isso, de como a gente pode, como a sabedoria pode conduzir de uma forma boa, né? Interessante isso. Tem gente que vê, que acha que vai destruir, e quando a gente age com sabedoria, que depende de vir de Deus também, né? Pode caminhar bem, e olha como faz algo bom, né? Une os cristãos quando muitas vezes está dividindo, né? Se souber olhar para o lado bom. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem, se a gente olhar isso, né, pastor? É muito bom. É muito bom. Pastor, você é apaixonado pela doutrina da Trindade também, isso é muito interessante, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Isso vamos dizer assim, dentro da teologia, a minha doutrina preferida. Ah, que legal. Né? Foi a doutrina que eu trabalhei na dissertação do mestrado, que eu mais estudei, que eu mais li, e tenho gostado muito de falar sobre isso, de dar aula, de ensinar. Inclusive, se quiserem me convidar para falar sobre Trindade aqui, me chamem, eu venho com todo prazer. Era por isso que eu comentei, exatamente, porque, né, às vezes tem pessoas que querem falar sobre isso e não... E querem encontrar pessoas, então já sabem, né? Que demais. Aliás, eu vou pedir para colocar qual a rede que você prefere colocar aqui? Twitter, tá como Pedro Pamplona, né? Twitter, Instagram. O meu Instagram e o meu Twitter é o mesmo arroba. Então pode colocar ele, é @PedroMCP. Isso, esse daí que apareceu aí agora. Desculpa. Tá certo, tá certo. Essa produção é demais. Oh, Deus bom. Tanto no Twitter como no Instagram. É o mesmo, e lá eu produzo alguns conteúdos sobre Trindade. Inclusive liberei uma aula minha agora, que fazia parte de um curso meu, sobre como ensinar a Trindade para crianças, está no YouTube lá gratuitamente, divulguei no meu Twitter, no Instagram também, e eu vou colocando alguns conteúdos sobre várias coisas, e às vezes sobre Trindade, né? Que demais! Infelizmente muito cristão desconhece, sim, digamos assim, o ensino bíblico sobre a Trindade. Até crê, sabe dizer que é o Espírito Santo, mas não sabe para a Bíblia e mostrar a Trindade nas Escrituras. Então eu tenho trabalhado isso um pouco, ajudado as pessoas a entender melhor a Trindade. E para criança também, difícil explicar, né? Que ótimo, que ótimo, né? Imagina. E tem outra coisa que é o livro que você publicou, né? A Jornada Excelente, desvendando os desafios do chamado ministerial também, né? O senhor é escritor e escreveu esse livro. Fala um pouquinho dele para quem se interessar também. A gente já está correndo aqui nos últimos minutos. Certo, esse é um livro que eu tenho um amor muito grande por ele. Eu sempre falo assim, eu já li ele várias vezes, né? Tanto escrevendo quanto depois lendo. E com toda a humildade, eu gostei muito do que eu escrevi nesse livro. Porque ele é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Ele é para jovens que desejam ser pastores ou missionários, né? Mas como a minha experiência foi de pastor, ele é mais dirigido ao jovem que quer ser pastor. E aí eu falo sobre como você entender biblicamente o chamado para ser pastor, como você ter
mais convicção, ou a resposta se você é chamado ou não, e como você precisa se preparar nessa jornada, que é até o ministério excelente, né? Que é o texto lá de Timóteo 3:1. Quem deseja episcopado, excelente obra almeja, né? Então a jornada excelente é a jornada até o ministério excelente, a obra excelente. E aí é um livro escrito para jovens que, como eu, desejavam ou desejam o ministério pastoral. E eu sei que nessa fase de desejo, a gente tem muita dúvida. Qual seminário fazer? O que eu devo aprender? Como eu devo me preparar? Como eu devo servir na igreja? Será que eu sou chamado ou não? Essa é a principal dúvida. A gente tem momentos de desistir, de jogar tudo fora. A gente enfrenta dúvidas sobre o casamento, sobre como aprender a pregar. Então, todos esses temas estão lá no livro. Foi publicado pela editora Peregrino. E ele é um livro escrito para que no dia que o desejo por ser pastor nascer no seu coração, esse é o primeiro livro para você ler. E a partir dele eu indico vários outros livros. Todo final de capítulo eu faço um resumo, indico outras literaturas para você ler. Então é um livro de cabeceira aí para o jovem que deseja ser pastor ou missionário. Também vai ajudar muito, assim. Ótimo, excelente, excelente. E também tem a mensagem final, né, sobre comportamento nas redes sociais. Pastor, eu quero te agradecer muito por ter aceitado nosso convite, estar mais uma vez aqui nos edificando tanto. Louvado seja Deus pela sua vida. Um abraço para a família toda linda. E quero te agradecer em nome do Mãe IPP, da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e pedir para o senhor deixar uma mensagem final. É estranho falar senhor tão jovem, né? Mas é casado, é pastor, então é senhor mesmo, com todo respeito. Para o senhor deixar uma mensagem sobre esse tema que nós falamos, né? Para quem vai estar assistindo ou vai assistir futuramente. Eu quero agradecer de novo o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Me convidem mais vezes para estar por aqui. Gosto muito da forma como você apresenta o programa, trata os convidados, a gente fica aqui muito à vontade. Então é um prazer muito bom. Glória a Deus mesmo. E a mensagem que eu deixo é a que Paulo deixou aos Coríntios, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive digitais, postais, né? Comentais nas redes sociais, façais para a glória de Deus. Então glorifique ao Senhor no offline ou no online, no Twitter, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar que for, no Facebook. Haja para a glória de Deus, você está diante de Deus. Amém, amém. Que mensagem final emocionante. Deus fala aos nossos corações, né? Muito bonito isso. Esse versículo fala muito comigo, foi uma das minhas conversões. Mas louvado seja Deus, que sirva para nos guiar todos os dias, né? Querido Pedro Pamplona, até uma próxima, se Deus quiser. Nós queremos, né? E que seja feita a vontade dele. E até uma próxima, então, se Deus quiser, querido. Muito obrigada. Receba o nosso abraço com carinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, até. Ai, gente, muito bom, né? Muito bom ser lembrado, muito bom refletir sobre como e fazer uma autoavaliação, né? De como nós temos nos comportado nas redes sociais, né? E vale a pena. Programaço. Se você quer assistir depois de novo, pegou só o finalzinho, vai lá no IPP Play, que é o canal onde todos os programas aqui da IPP-TV são colocados depois para que a gente possa maratonar, curtir. Tem programas de todos os gostos, idades, né? Perfis lá para você. Tem para criança, para jovem, para adulto, para adolescente, né? Para casados, para solteiros, enfim, tem de todos os tipos. É só acessar lá no YouTube, IPP Play, que é o canal da IPP-TV, tá bom? Vai ficar lá depois esse conteúdo. E eu quero agora te convidar para assistir o nosso Ponto de Vista, que é um quadro onde tem vários colunistas falando de assuntos diferentes, né? Nos quais eles são especializados. E hoje nós convidamos nosso querido Silvano Júnior para falar sobre finanças, né? A importância de termos uma reserva, né? Da importância de termos finanças guardadas para um caso de uma necessidade. Então, vamos acompanhar aqui agora nosso querido colunista Silvano Júnior falando sobre reservas. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP.
Me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro e hoje vou trazer a segunda parte sobre reserva de emergência. Na semana passada nós falamos, né, o que é uma reserva de emergência, para que ela serve, o tamanho que deve ter, e hoje a gente vai discutir, vai falar um pouco aí sobre onde você deve investir essa reserva de emergência. Só lembrando, né, que é uma parte, você vai calcular aí de 3 a 6 meses de despesas que você tem e você vai investir. Onde? Primeira coisa, reserva de emergência é um lugar que tem que ser acessível, isso é, você tem que acessar esse dinheiro o mais rápido possível. Né? Você não pode investir sua reserva de emergência num imóvel, porque se você vender, você vai ter que esperar bastante tempo para reaver esse dinheiro, para você ter acesso a esse dinheiro. Então, a gente fala, o nome disso a gente chama de liquidez, isso é, tem que ser algo que a gente transforme esse dinheiro o mais rápido possível. Então tem que ser acessível. E claro também, como é uma questão de emergência, a gente tem que buscar segurança. Tem que ser algo que seja bem seguro, praticamente nada arriscado. Então você não vai investir a sua reserva de emergência em ações, ou em fundos imobiliários, ou até nessas criptomoedas que estão famosas por aí. Não, você não vai fazer isso. Você vai investir em algo seguro. Por exemplo, exemplos de investimentos que você pode colocar a sua reserva de emergência. Você pode colocar em fundos de investimento de baixíssimo risco, que são conhecidos como renda fixa DI. Você pode procurar também CDB de liquidez diária, que são esses títulos que os bancos emitem, mas tem que ser de liquidez diária, isso é, você resgatar o dinheiro no mesmo dia, você ter acesso a ele, tá? Não fazendo propaganda, mas essas contas de pagamento como o Nubank, PagBank, PicPay, elas podem ser um exemplo de reserva de emergência. Tá? Por quê? Porque você acessa isso rápido e é seguro. Agora, se você tem medo, né, desses produtos financeiros, reserva de emergência, o objetivo não é rentabilidade, é segurança e acesso. Então você também pode colocar na caderneta de poupança. Não é o lugar que mais rende, mas você vai ter acesso também. O importante é que você utilize esse dinheiro com prudência, né, e que possa abençoar a sua vida e a vida do seu irmão, tá bom? Então, tá aí, são oportunidades, são opções de investimentos para você colocar em sua reserva de emergência. Até mais! Muito bom! Que importante a gente ter uma reserva de emergência, né? E muitas vezes a gente nem se liga para isso. Por isso que esse quadro, ponto de vista, traz uma das coisas importantes, que é finanças. Lembrando que temos sobre viagem, sobre comportamento, sobre moda, sobre artesanato, né, para fazer coisas em casa, enfim, tem muita coisa boa aqui. E vamos lá, falando em coisa boa, que tem dica de passatempo, uma dica para fazer aqui em São Paulo. Vamos lá ver qual é a de hoje? O Centro Cultural Banco do Brasil, ou apenas CCBB aqui em São Paulo, é um desses passeios que precisam ser inseridos na programação e sempre, já que tem exposição, debates, mostras e muita coisa nova chegando por lá. O CBB, ele fica no chamado Centro Velho, ou Centro Histórico de São Paulo, uma região marcada por edifícios com muita história para contar, do tempo da grande expansão da cidade, quando verdadeiros palacetes eram erguidos. E bem, o prédio hoje, que é a casa do CBB, é mais um desses palacetes. Erguido em 1901, ele foi comprado pelo Banco do Brasil para ser a sua primeira agência própria aqui em São Paulo em 1923, quando passou por uma grande reforma para que pudesse se tornar uma agência bancária, né, aos moldes do seu tempo. E a reforma foi comandada pelo renomado arquiteto Hipólito Pujol e concluiu-se em 1927. Funcionou como agência bancária até 1996 e teve seu processo de tombamento iniciado em 1985. Para abrigar um centro cultural, o edifício ele precisou passar por reformas. Todas as características originais da construção foram mantidas e houveram mudanças para atender às regras de segurança e mobilidades atuais, né? Como a instalação de elevadores, equipamentos de proteção contra incêndios e até mesmo
ar-condicionado, muito necessário para manter o ambiente estável para recepção de algumas obras que dependem disso, né? E assim, em 2001 foi inaugurado o CBB, em São Paulo, né? E segundo a publicação inglesa The Art Newspaper, ele é a terceira atração de arte mais visitada do Brasil e a 68ª do mundo, né? E para início o CCBB São Paulo recebeu diversas obras do acervo do Banco do Brasil para as nossas curiosidades. Ele tem à nossa disposição para visita 2 cofres da época do começo do banco, totalmente restaurados. E além disso, ele tem auditórios equipados para suas mostras, né? Teatro, cinema e diversas salas de exposição. Ou seja, pode acontecer muita coisa por lá ao mesmo tempo. Então, é bom ficar ligadinho na sua programação. Ele também recebe mostras e exposições de artistas nacionais e estrangeiros super renomados. E as entradas, gente, olha aí, ó, quase sempre são gratuitas e vale muito a pena ver grandes obras de perto, com pessoas qualificadas à disposição, né, para nos auxiliar e tirar dúvidas. Para quem desejar, também tem cafeterias, restaurantes por lá, né, assim como lojinhas, e que valem a pena conhecer, pois tem, além de grandes autores, muito conteúdo para fotografia e, em muitos casos, algo especial para levar de lembrança da exposição. Gostou? Então não perde tempo, consulta lá a programação do CCBB São Paulo. Fica onde? Na Rua Álvares Penteado, 112, no centro de São Paulo. Telefone 11 31 13 3651, vou repetir, 3113 3651, de quarta a segunda, das 9 às 21 horas. Site culturabancodobrasil.com.br. E a fonte dessas informações é o spcity.com.br. Vamos lá aos aniversariantes do dia? Já que depois foi um passatempo muito gostoso para você conhecer aqui em São Paulo. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para o Adnovan Pimenta, a Carla Zaiden, a Flor Mamani, o Anderson Teixeira, Leila dos Santos, Lilian Calanzans e a Maria Célia de Oliveira. Parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito, que seja um dia de agradecimento e louvor ao Senhor. Que seja um ano abençoado e muitos para a glória de Deus, né? Deus te abençoe. Fique por aqui, fique agora com Roberto Quirino, Tainá Félix, com muita notícia do bem para você. Olha, vale a pena ficar ligadinho aí. E eu encontro com você amanhã aqui de novo às 10 horas, tá bom? Ao vivo, para a gente ter mais um momento gostoso como esse, tá bom? Até amanhã.